Lá? Ah, tá. Tá. Calma aí que eu preciso terminar de... Vamos lá. Olá, pessoal! Está começando mais um Revista da Semana. E hoje o programa tá demais, porque vamos ter um bate-papo sobre as gerações e as suas características, vamos ter mais dicas de saúde e também iremos aprender uma maquiagem especial para as mulheres da meia-idade. Legal, né? Então, roda a vinheta. E hoje o papo da vez é sobre as gerações e as suas características. Vamos saber as vantagens e desvantagens delas. E quem eu chamei para o nosso papo de hoje é o Anderson Bensal, que é professor da Unifev, doutorando em Educação pela UFSCar e atualmente trabalha na Secretaria Municipal de Educação. Tudo bem, Anderson? Olá, Giovana, tudo bem? E você? Que bom, eu tô bem. Anderson, explica um pouquinho pra gente. Bom, eu sei que atualmente há 5 gerações já, né? Mas você pode explicar um pouquinho quais são as diferenças dela, um pouquinho de cada uma? Isso, as gerações, elas são caracterizadas, né, por um tempo histórico, né? Conforme a pessoa nasceu, um período histórico, aí ela teve acesso a alguns bens materiais que fez alguma diferença na formação dessa pessoa, no seu comportamento, nos seus hábitos. Então a gente hoje, nós encontramos as 5 gerações convivendo entre si. Antigamente as gerações elas mudavam algumas características a cada 25 anos, tá? Mas com o advento das tecnologias, mudanças de recursos que a gente tem acesso, esse tempo de transformações de características de determinados grupos sociais, a gente está identificando a cada década. Então, o tempo, o período de mudanças, de transformações, de surgimento dessas categorias de gerações está diminuindo. Então, nós temos 5. A primeira delas é a geração Baby Boomer, que nasceu ali depois da Segunda Guerra Mundial. É uma geração que tem como grande característica, até o próprio nome diz, a geração da explosão de bebês. As famílias tinham muitos filhos, Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve aquela sensação de paz no mundo e as famílias investiram, em ter bastante filhos. Então, melhorou por isso a economia, né? Exato. A economia melhorou, em relação aí a todo as questões trágicas que teve na guerra. Então foi um momento histórico de as famílias investirem em filhos, Então a gente teve aí nossos avós, nossos pais têm 10, 15 irmãos, é comum a gente ver isso, tá? Então o foco desse grupo social era exatamente qual o grande foco? A família, o investimento na família, de questões conservadoras. Então as famílias moravam mais na zona rural do que na zona urbana. O acesso a algumas questões tecnológicas nessa época, não tinha um grande advento tecnológico. A gente tinha industrialização, mas as questões exponenciais de tecnologia não eram como a gente tem hoje, óbvio. Então, pessoas que têm como grande característica serem conservadoras. Se elas começam a ter um emprego, elas levam uma carreira toda. Pode ver, o pessoal aí com 50, 60 anos de idade, elas tiveram um emprego praticamente durante a vida toda, tá? Então essa dedicação a coisas que elas são resistentes à mudança, comparada com as novas gerações que a gente tem hoje, E a gente quer mudar o tempo todo. A geração X, que veio ali de 60 a 80, foi o ano de nascimento, esse público já teve contato com alguns movimentos sociais e culturais diferentes do Baby Boomer. Então, por exemplo, o movimento hippie, o festival de Woodstock, o rock and roll trouxe todo o movimento que influenciou como essa geração vê o mundo. Tá? Essas duas gerações, Baby Boomer e geração X, elas são caracterizadas como imigrantes digitais. A gente vê um paradigma sendo rompido aí com o advento da tecnologia digital, que veio da década de 80 para cá. Eles são imigrantes, ou seja,
Eles nasceram antes da grande revolução digital, da grande revolução tecnológica. Mas eles se apropriaram, né? As pessoas mais velhas, elas têm smartphone, elas acessam a internet, elas utilizam aplicativos para conversação, né? Eles têm redes sociais, mas são imigrantes. Eles resguardam, por exemplo, é uma analogia com a linguagem, né? Um certo sotaque, né, que os nativos digitais, o pessoal que nasceu na era da informação, não tem, né? Então, quem nasceu de 80 para cá tem um outro envolvimento com a tecnologia, outra linguagem, né? Então, essa analogia que a gente faz com a linguagem é para caracterizar, né, as gerações dos imigrantes, que é Baby Boomer X, e as outras gerações, que são os nativos digitais. Aí também tem a Y. Isso, então as gerações de nativos digitais, nós temos a geração Y, primeira geração dos nativos digitais, que nasceram na década de 80, já tinha televisão lá, bastante tempo do seu dia dedicado a assistir desenhos animados, por exemplo. Então o audiovisual começou a influenciar, né, na formação dessas pessoas. Na adolescência começaram a ter acesso ao computador em casa já, depois veio a Web 1.0, a web que a gente acessava informação apenas, a Web 2.0, que a gente começou a interagir por meio da web, né, da internet. E aí veio a geração Z, nasceu de 2000, na década de 2000. Z vem de zapear, não consegue ficar muito tempo no mesmo canal de televisão, não consegue ficar muito tempo na mesma música. Por que isso? Porque a revolução das tecnologias digitais fez com que a gente chegue muita informação para as pessoas a todo tempo, principalmente com o advento aí do smartphone, por exemplo, né? Então a música praticamente é de graça hoje, ninguém vai comprar um álbum, né? Poucas pessoas, os mais nostálgicos compram um álbum, um LP ou um CD, né? Mas a gente tem aplicativos para ouvir música o tempo todo, para ver vídeos o tempo todo, para acessar informação, acessar respostas rápidas. A gente está numa biblioteca aqui, né? A gente vai para a biblioteca quando a gente quer informações aprofundadas sobre um assunto. As respostas rápidas é só tocar, né? Dar uma chamada de voz para o Google e te dar a resposta pelo celular. Então a geração Z vem de zapear, não consegue por muito tempo acessando uma mesma informação. E às vezes está vendo um vídeo, ouvindo uma música, né, e lendo alguma coisa, tudo ao mesmo tempo, né? Isso traz transformações no cérebro que a gente não consegue, fisiologicamente a gente não consegue concentrar em 3 coisas ao mesmo tempo, nem 2, é uma apenas, mas a nossa relação. Isso traz transformações no ensino, né? Os professores estão sendo desafiados pelas novas gerações de estudantes, porque a escola tem raízes tradicionais, né? Carteiras enfileiradas, lousa giz, né? O professor como transmissor do conhecimento. E aí um monte de tecnologia, porque a memória do meu celular é muito maior, eu sou professor, muito maior que a minha memória. Então eu, como mediador, de saber utilizar as ferramentas, por exemplo, para lidar com essas novas gerações, que vai fazer a diferença. Professor, e o que podemos esperar para o futuro, assim, dessas novas gerações que estão vindo e aquelas ainda que estão por vir, né? Sim. Isso é uma grande incógnita, né? Alguns estudiosos no mundo estão investigando sobre as gerações, né? Tem esse livro que é um clássico, ele esgotou no Brasil, né? Eu tenho uma edição dele, A Geração Superficial. Nicolas Carr é um jornalista e ele traz aí uma série de contestações sobre as gerações que foram influenciadas pelas ferramentas digitais, né? E esse foi lançado recentemente no Brasil, geração I, né? E vem de internet, de iPhone, de iPod. Essa psicóloga ela faz, né, algumas constatações sobre as novas gerações e tentam traçar um caminho de como a gente pode ter um senso crítico, né, na nossa atuação no mundo e aí saber consumir, porque o grande divisor de águas são as tecnologias, né? E hoje a gente vê que muitas pessoas estão sendo influenciadas negativamente pelas tecnologias. Crianças são afetadas por uns movimentos que surgem aí, boneca Momo, baleia azul, toda uma série de coisas que traz danos sociais, culturais, né, até para a saúde das pessoas. Pessoas viciadas em redes sociais, pessoas que não se desconectam, né? Então isso traz grandes malefícios para a vida das pessoas. Então, o que será, né, das próximas gerações? Muito obrigada, professor, pela sua explicação. E não sai daí, porque daqui a pouco vamos ver os updates da semana e relembrar as melhores matérias do TV Jornal.
Para aqueles que gostam de um drama com um pouco de aventura, chega aos cinemas A Menina e o Leão. O filme conta a história de Mia, uma jovem de 14 anos que desde pequena tem uma profunda amizade com Charlie, um leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender Charlie para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção além de fugir com o leão para salvá-lo. Ele gosta de você. Este lugar é o seu lar. Para os que curtem um bom terror, chega nos cinemas Cemitério Maldito. A história se baseia na família Creech, que se muda para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado, usado para enterrar animais de estimação, mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Algumas coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo. Bom, e se você não viu as melhores matérias do TV O Jornal, vamos rever? O jornal, nessa semana, falou sobre a campanha Mulheres de Peito, que tem o objetivo de incentivar a luta contra o câncer de mama. A reportagem, além de falar sobre essa luta, mostrou também a vida de Tatiana, uma mãe que está com câncer de mama e ao mesmo tempo espera pela chegada de seu segundo filho. O jornal também mostrou o sorteio Minha Mãe Merece, promovido pela Associação Comercial aqui de Votuporanga, que sorteou 12 prêmios aos participantes. Vamos para um rápido intervalo agora, mas não sai daí porque daqui a pouquinho a gente volta e vamos ter dicas de saúde com a Andressa lá da Santa Casa e também vamos aprender uma maquiagem exclusivamente para as mulheres da meia-idade. Até já! Hoje começo com uma pergunta para vocês. Qual que é uma das medidas mais eficazes para reduzir infecções? Vou dar uma dica, tem tudo a ver com as mãos. No último dia 5 deste mês foi comemorado o Dia Mundial da Higienização das Mãos. Esse simples hábito, além de salvar a sua vida, também salva daqueles que você ama, principalmente bebês, idosos e pacientes debilitados. Vamos para a entrevista da semana? Hoje nós iremos falar com a nossa médica infectologista, doutora Regina Silvia Chaves de Lima. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Por que lavar as mãos é tão importante? Porque nossas mãos, ela transporta as bactérias, vírus e fungo e pode então contaminar alimentos, né, e contaminar pessoas a pessoas, assim como pode contaminar todo o nosso ambiente e transmitir doença para as pessoas. Algumas doenças graves que podem até levar à hospitalização e algumas até à morte, a óbito das pessoas. E quais seriam essas doenças, doutora? Olha, várias doenças, desde doenças simples de pele, como a escabiose, que é conhecida como a sarna, a salmonela, né, que é uma bactéria que causa uma gastroenterite, um quadro de infecção generalizada. O resfriado pode ser transmitido também pelas mãos. Algumas outras patologias como conjuntivite, né, várias patologias a gente pode ter essa transmissão vinculadas pela mão. E aquelas pessoas que vão visitar os bebês, também é importante lavar a mão, álcool em gel? A gente tem nessa situação a infecção que vem de fora, né, que vem da comunidade e entra para o hospital e pode chegar até o bebê, e a gente tem as infecções hospitalares. Então, quando a pessoa vem de fora fazer visita, ela tem que fazer higiene de mão. Se a mão não tiver nenhuma sujidade aparente, ela pode usar o álcool gel. Se a mão tiver sujidade, obrigatoriamente tem que usar água e sabão. Além do banheiro, que é aconselhável então água e sabão, quais são as outras alternativas? Os materiais mesmo utilizados, água e sabão, sempre?
higiene de mãos com um termo mais global. Então ela pode ser feita com água e sabão, que é a lavagem de mãos, e higiene de mãos também pode ser feita com álcool gel, que você não usa água e sabão, você só usa o produto alcoólico veiculado com gel, que também faria. Mas a higiene com álcool, ela só pode ser feita se não tiver nenhuma sujidade, se não for ao banheiro e se não for antes das refeições. Porque a ida ao toalete e antes das refeições, obrigatoriamente você tem que fazer a higienização com água e sabão das mãos. E outro mito também com relação a profissionais que usam luvas. Mesmo assim, é preciso higienizar as mãos, né? Sim, a luva ela é usada para procedimentos e ela é uma proteção do profissional, tá? Então, assim, e ela também é porosa. Se esse profissional tiver com sujidade na mão, a luva, por ser porosa, vai passar pelos poros e onde esse profissional manusear, ela vai estar transmitindo, né? E eu não posso colocar uma luva e sair de um paciente para o outro, pregando em todo lugar, porque eu vou também fazer uma infecção cruzada, eu vou disseminar todo esse micro-organismo. Então, usar a luva no momento adequado, que é antes do procedimento. Higiene de mãos antes de calçar a luva, higiene de mãos depois que retira a luva, porque a luva ela é porosa, ela só funciona como proteção do profissional. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. Essa foi mais uma dica da Santa Casa de Votuporanga. Até a próxima. Ó, não é só o pessoal mais jovem que gosta de se maquiar e se sentir ainda mais bonita não, hein? Hoje teremos um passo a passo de uma maquiagem especial. Ficou curioso? Vamos ver? E hoje a dica é voltada para as mulheres da melhor idade. E quem eu chamei novamente para o nosso programa é a Mariana Lauar, que é especialista em maquiagem. Tudo bem, Mari? Tudo bem com você, Gi? Que bom. Obrigada pelo convite. Nada, eu que agradeço. Mari, explica um pouquinho pra gente como é que você fazia essa maquiagem. Gente, toda pele madura costuma ter marcas de expressões. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, asepsia da pele, lavar o rosto, passar aquele leite de rosas que a vozinha costuma ter em casa, que é antigo, mas é um produto excelente. Depois da pele limpa, a gente vai passar um hidratante, qualquer hidratante de rosto que ela tiver em casa, tá? Primeiro, área dos olhos, sempre, que é onde costuma ter mais linha de expressões. Pode ser com a mão mesmo, tá, gente? Como aqui eu tô demonstrando, então eu vou com um pincel, mas pode ser com a mão mesmo. Por todo o rosto. A gente vai hidratar bem a pele dela para poder receber a base, o pó, né? Nosso clima é muito quente, né? Normalmente a maquiagem não aguenta muito tempo. Sim, então é verdade. tudo vai dar preparação de pele. Então, com a pele hidratada, já sempre desce um pouquinho pro pescoço. Hidratação nunca é demais, gente, nunca. Um corretivo tom de pele mesmo, só para neutralizar. Então a gente vai passar aqui. No caso aqui, gente, eu tenho esponjinha, mas se não tiver, dedinho de novo. A gente vai neutralizar essa área dos olhos. Então, neutralizando aqui, nós vamos para a base. Não são todas as mulheres que costumam usar base, mas é fácil, gente. Isso que é difícil de aplicar é tabu. Não é difícil, tá? Deixa eu secar um pouquinho o hidratante. É facinho de aplicar. A gente vai dando batidinhas. Passou meia face. A gente vai batendo com a esponjinha. Não tem esponjinha, não tem pincel. Pode ir com a mão mesmo, gente. A única dica que eu passo é para não esfregar. Senão tira o produto, né? A gente sempre vai dando batidinhas. Sempre puxando pro pescoço, porque um erro muito comum na maquiagem, isso não é só na melhor idade não, tá, gente? Eu vejo muita menina novinha que comete esse erro, inclusive eu já cometi várias vezes.
sempre tem que puxar pro pescoço, senão fica aquela marca, né? Então puxa pro pescoço. Então vamos lá. O nosso clima aqui, ele é muito quente, muito. Então se passar só a base e sair na rua, vai escorrer, vai craquelar, não vai ficar bonito. Então uma dica que eu dou é que tudo que você passa de cremoso, de líquido, você tem que selar, tá? Então pegar um pó compacto e a gente vai selar toda a face com pó para segurar mais tempo a maquiagem. Blush. Eu escolhi um tom de blush porque elas costumam gostar mais do tom de rosinha, tom de pêssego, né? Aquele blushzinho, que a chineladinha que a gente fala que elas passam, né? Sim. Então vou ensinar elas como que elas vão passar o blush, ó. Sempre dá uma batidinha. Esse tom também dá pra todos os tons de pele, viu, Gi? Sim, é um rosa um pouquinho mais queimadinho, né? É um rosa mais queimado. Fica muito bonito também. Pra negra fica maravilhoso. Iluminador, gente, pode também, tá? Iluminador também não tem idade. Só que nesse caso, nós vamos passar uma quantidade bem pequena de iluminador. Só pra dar um viço, né? Aquele arzinho de saúde que a gente fala. Sim. Ó, depois disso, a gente pode passar batom. Nos olhos, eu prefiro fazer bem neutro. E esse que você tá passando fica muito lindo, né? Ele é nude ou ele é rosa mesmo? Ele é nude. Ele é nude? Ele é nude, mas ele é um nude puxado pro rosa. Principalmente para quem gosta de olho bem pesado, esse batom ele fica lindíssimo. Ele é bem neutro mesmo. Olha como que já mudou, gente. Muda muito, né? Ó, para os olhos, nós vamos pegar uma sombra bem neutra. No caso aqui, gente, uma dica que eu dou, sempre que estiver passando, dá uma puxadinha na pálpebra, uma esticada. Porque aí ela fica mais lisa para passar, né? Nesse caso aqui eu não vou pegar, senão vocês não vão conseguir assistir em casa, tá? Mas ó, um tonzinho rosadinho. Quem não tem muita facilidade, o menos é mais. Então sempre procurar tons neutros, que fazem a diferença. Se vê um tonzinho rosado, olha como que já deu diferença. Sim. Procurar não misturar muitas cores. Porque a pele madura, ela é bem mais difícil de maquiar do que uma pele de uma pessoa mais jovem, né? Eu gosto muito, eu acho que é uma dica muito legal e não é difícil de fazer, passar na parte de baixo dos olhos, também a sombra, para aumentar o olhar. Dona Carla tem os olhos pequenos, então o que a gente vai fazer? Passar essa mesma sombrinha, olha pra cima, por favor. Dá uma olhadinha lá, Dona Carla, por favor. Olha como que já abriu o olhar. Pegar o pretinho da paleta, olha pra cima. Passa só um pouquinho na parte de baixo também, na raiz dos cílios dela. Gente, correção de sobrancelha, muito importante mesmo. Porque conforme vão passando os anos, os pelos da sobrancelha costumam ir caindo, né, ficar um pouco falhado. Então uma dica que eu dou, pode ser sombra mesmo, não precisa ser um produto próprio para a sobrancelha. Uma sombrinha mais escura, né, se for loira, uma mais clara, mas sempre dá uma corrigida. Que isso é uma dica também que eu dou, que muda muito a maquiagem, muito. Todo mundo fala que a sobrancelha é a moldura, né? Sim. Muda demais. É uma outra cara, né? Sim.
Os bastidores, ninguém sabe disso. E para finalizar a máscara de cílios, a gente estava comentando que tem mulheres que têm os cílios muito curtinho. Para cada tipo de cílios tem uma máscara específica para ele. Então tem que dar volume, que alonga, que faz os dois. Então para cada tipo de cílios tem uma máscara indicada, tá? Então a gente vai finalizar. Não precisa ser muito, pode ser discreto, mas tem que passar máscara de cílios. Por quê? Porque a sombra ela sempre cai. Então fica mais claro, né? Então a gente não quer isso. Então vamos... Usar um bom fixador também é imprescindível na maquiagem, tá? Então tem muita gente que usa aquele fixador que parece de cabelo. Aquele lá não é bom, tá? Já foram lançados... Fecha os olhos, por favor. Foram lançados vários no mercado, né? Que quando você passa, fica molhado e fala, ai meu Deus, estraguei a maquiagem. Não. Isso é pra tirar aquele aspecto de pó seco, craquelado. E essas brumas também, elas são hidratantes. Então é excelente pro nosso clima. E principalmente pra pele madura, que precisa de hidratação, né? Muito obrigada, viu, Mari, pelas suas dicas e Eu que agradeço. E pela sua obrigada. participação no nosso programa novamente. Obrigada, Gi. E o Revista da Semana fica por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do programa de hoje, que é feito com muito carinho, viu? Até a semana que vem. Tchau, tchau.